Bom dia, GVs, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à Embaixada Geração de Valor, Águias NetWeaving. E como surgiu a EGV? Surgiu através dos alunos do Flávio Augusto, que resolveram se encontrar presencialmente, e antes era um antigo nome, agora é esse atual, né, EGV, e se espalhou os encontros presenciais no mundo inteiro. Depois da pandemia surgiram EGVs online e algumas presenciais, estamos hoje também nesse formato, né? E a, a EGV, passar o slide aqui, a EGV é um local para fazer amigos, estudar sobre empreendedorismo e, consequentemente, fazer negócios. Aí, o que não é a EGV, não é um local para palestra, ou seja, todos aqui vão falar após a moderação, após a palestra. Não é um local de venda direta. A venda é uma consequência daquilo que você vai construir no seu network, netweave, né? Suas relações aqui entre os empreendedores. Não é um local para discutir futebol, política ou religião. A gente respeita todas as diferenças aí. E você terá um momento para você falar sobre o seu negócio na sua apresentação, o pitch, de 1 minuto. E a nossa missão é formar líderes protagonistas através do empreendedorismo, com a visão de tirar o jeitinho pejorativo, o jeitinho brasileiro, e colocar o jeito correto, o jeito empreendedor do brasileiro e ser reconhecido mundialmente, com base nos valores do protagonismo, integridade, meritocracia, transparência e proatividade. Então vamos ao pitch de 1 minuto. Aqui tá 30, mas se clicar. Ah, não, tem que clicar por fora. Mas vamos lá. Vamos ao pitch então. Primeiro que aparece para mim aqui, Amandio. Bom dia, pessoal, tudo bem? Maravilha. Então, meu nome é Andy Júnior, eu falo de Belém do Pará, né, terra do calor, né? Eu ajudo empresários, micro e pequenos empresários de comércio e serviço a organizar a bagunça financeira que tem dentro da empresa deles, né? Através de uma maneira bem prática de se trabalhar, né? Eu faço essa abordagem com eles para que eles possam organizar a ponto de ver o lucro. Eles tanto perguntam no final do mês, Amanda, eu faturo bem, mas eu não vejo lucro. Tá? Então, eu mostro através desse meu trabalho de mentorias, treinamentos, etc., que o lucro ele está lá dentro da empresa, só que ele está escapando pelos buraquinhos, né, que tem por debaixo da caixa d'água, por onde está entrando água, entenda isso por dinheiro. Ok? Então, esse é o meu trabalho de mostrar onde é que está o lucro da empresa e fazer eles terem um resultado melhor. Botar o foguinho aqui para representar. É, Igor Belaz. Vamos lá. Pouquinho para aquecer também um pouco, né? Vamos lá. Bom, meu nome é Igor, como a grande maioria já me conhece, só o Amandi que não, prazer. Hoje eu quero focar num. Até vou falar nessa palestra um pouco sobre um produto que eu estou focando dentro da empresa, que vocês ainda não ouviram falar de mim, pelo menos, que é relacionado a uma dor que eu percebi sobre empresas profissionais que estão olhando para um lado, mas não estão olhando para onde as pessoas estão buscando por ela, que é a maior rede de busca, o Google. Eu vi essa dor, muita gente não está prestando atenção aonde as pessoas já estão buscando por ela. Então, esse meu produto, esse meu serviço, é fazer com que ela seja encontrada através do perfil dela de empresa, o antigo Google Meu Negócio, e através de um site. Então, meu trabalho é fazer ela ser encontrada nas respostas do Google e, consequentemente, começar a ser encontrada com o tempo também nas respostas da IA, né? Então, meu trabalho é fazer ela já ser encontrada por quem já quer ela e não ter que ficar indo atrás de alguém e convencer que ela precisa dela, mas sim quem já sabe que precisa da solução dela, né? Então, eu vou marcar um cafezinho aí para a gente estar conversando, mas para eu falar um pouquinho melhor que em 1 minuto não dá. Maravilha. Bem lembrado.
Vamos marcar os cafés aí presenciais ou online para conhecer melhor o negócio do outro. Próximo aí, Demetrius. Opa, peraí. Cadê minha câmera? Ah, tá aí. Tá Eu te não vendo tava me já. vendo. Não, eu tava com um monte de coisa aberta aqui, desculpa. Então vamos lá, galera. Eu sou o Demetrios e eu ajudo profissionais que vendem serviços intelectuais a conquistarem clientes sem investir tempo, dinheiro ou estresse com anúncio, com agência e com produção diária de conteúdo. Se você já está de saco cheio disso, me escuta porque não é tão difícil quanto dizem. Mas hoje o mercado está vendendo uma fórmula curiosa. Já tem gente falando que eu sou muito barato, porque a minha promessa é muito pequena. O pessoal fala que se você quiser faturar 100 mil por mês, é fácil fazer isso com mentoria. A questão é que eles escondem que você tem que investir 15 mil numa agência, 30 mil em tráfego e criar uns 30 stories por dia. Eu quero te mostrar que realmente tem uma maneira diferente de fazer isso. Eu faço isso sem investir um real, sem gastar tempo e sem aparecer nas mídias. Eu já tenho uma conta Dark desde setembro do ano passado. Quer saber como é que funciona isso? Vamos conversar. Mas o que eu gosto de dizer é o seguinte: se você entender o que é prospecção reversa para B2B, eu só trabalho com quem trabalha com outras empresas, só trabalho com B2B. Se você entender o que é prospecção reversa, você vai perceber que não é difícil fazer a pessoa vir falar com você. O difícil é você saber conduzir a conversa. Daí eu ensino isso também. Mas eu não trabalho realmente com essas promessas milionárias que o pessoal fala, ganhe 100 mil por mês, 1.200.000 por ano. Eu trabalho com caixa imediato e crescente. Você quer uma venda mais previsível? Vamos conversar. O meu LinkedIn está aqui, meu WhatsApp está aqui. Me chama, a gente bate um papo, um cafezinho virtual sem compromisso nenhum. E eu vou adorar te explicar qual é o outro lado dessa moeda do marketing digital. Legal? Boa venda, boa semana, bons negócios, bom frio, que o inverno chegou. Obrigado, Demetrius. E para quem, acho que todos me conhecem aqui, então só o pessoal do YouTube que talvez não. Para quem não me conhece, Demetrius Youssef, eu empreendo com ensino de inglês, né, facilitando a comunicação internacional dos empreendedores e para quem não é empreendedor também. Mas o foco da escola, você vai ver lá o principal é o business, né, negócios. Então, em inglês, em ambientes reais nos Estados Unidos, em escritórios americanos, Google, Microsoft, enfim, várias empresas com simulações em ambientes reais, né? Professores nativos que também falam português e tem outros ambientes, como eu falei, viagens, dia a dia, enfim, mas o foco é isso, onde faz você monetizar mais, né, com o inglês e alcançar mais oportunidades, né? Para mais informações, você pode agendar comigo também uma conversa de no máximo 15 minutos para saber mais detalhes e, quem sabe, conseguir uma bolsa parcial de estudo também, um valor bem acessível para você, né? Além disso, faço parte do comitê da EGV junto com Demetrios, James e Priscila, né? Estamos aí na EGV Águias NetWeaving. Então vamos para a moderação de hoje, com a que vai se apresentar, né, a Fernanda, e trazer o tema também. Bem-vinda, Fernanda. Bom dia, pessoal. Obrigada pelo convite. Eu consigo compartilhar aqui, Consegue. Demetrio? Você pode me Vou colocar colocar como você. host, por favor? Sim. Tornar coffee. Ok. Boa. E vocês estão vendo a minha tela? Estamos vendo a Sim? tela do PowerPoint. Exato. Aham. Bom, pessoal, hoje eu vou trazer um tema que o Demetrios, que está aqui, ele está bem inserido, que é a saúde mental. Só que hoje eu vou falar sobre a saúde mental para os empreendedores, né? A gente vê no mercado, esse assunto está muito em alta, mas as pessoas focam muito em equipes, em colaboradores, em empresa, mas ninguém pensa muito na cabeça do dono, o que que cuida, né, da cabeça do dono. Então, é um desafio muito grande, a gente que empreende. E é independente se somos pequenas, médias e grandes empresas, eu falo que o nosso dia a dia ele é muito puxado, ele é muito corrido, e às vezes a gente não para pensar na nossa saúde, nem física nem mental, né? Mas hoje o nosso foco aqui vai ser falar um pouquinho sobre a saúde mental. Antes disso, eu quero me apresentar. Eu sou a Fernanda Santos, da Tendências RH. Eu sou consultora, mentora de carreira e sou sócia fundadora da Tendências, juntamente com a Esther. E a gente nasceu muito com o propósito de caminhar
lado a lado com o seu negócio, com o seu departamento. A gente hoje oferece soluções para construir uma equipe de alta performance. A gente trabalha bastante com recrutamento e seleção, retenção de talentos e também impulsionar o crescimento da empresa e dos colaboradores. A tecnologia está aí, a gente não pode negar, mas ainda assim, o que faz a empresa girar é o capital humano, né? Eu falo que a gente linka muito os talentos com a tecnologia, né? Então, a gente gosta muito dessa nossa área, a gente tem um prazer muito grande de falar de gente, de falar com pessoas. Então, esse é o nosso propósito. E aí, eu já quero começar aqui fazendo algumas reflexões. Quem nunca, né, trabalhou no domingo para adiantar a semana sendo empreendedor? Quem nunca respondeu a mensagem de um cliente de madrugada? Quem nunca passou as férias inteiras checando os indicadores do negócio? E quem nunca sentiu uma culpa profunda ao tentar descansar? Nós brasileiros, eu acho, em especial, nós temos o hábito de se sentir produtivo quando a gente está produzindo o tempo todo. Quando a gente para, a gente se cobra o tempo todo, a gente fica ali com aquele impostorzinho na cabeça. Ah, mas você não pode parar, não, senão seu negócio não vai para frente. Ah, mas você não pode descansar, não, senão as pessoas vão achar que você está inútil, que você não faz nada. Né? Então, essa autocobrança, ela é muito forte para a gente, principalmente a gente que é mulher também, porque a gente tem várias coisas que não que os meninos não tenham, né? Várias demandas ali para a gente fazer ao longo do nosso dia. Muitas vezes a gente não se permite descansar, não se permite estar com a família. Quem aqui hoje levantou a primeira coisa que fez foi olhar o celular? Quem tem certeza que 100%, né, gente? E aí a gente vai vivendo nessa rotina atropelada e a gente esquece que o descanso é importante, a gente esquece que a atividade física ela é importante. Se a gente parar, o nosso negócio para. Nós somos a máquina principal do nosso negócio. Então, se a gente. Quem aqui consegue do nada falar assim, semana que vem eu vou tirar umas férias de uma semana? Ninguém. Quem aqui vai para um parque no domingo sem levar o celular e ficar ali olhando o que está acontecendo? Quem aqui fala assim, nossa, hoje eu vou trabalhar até às 18 horas, depois disso eu não vou atender ninguém, consegue fazer isso? Então a gente vive muito nesse automático, nesse estresse. Hoje as telas elas estimulam muito, então a gente sai do computador, vai para o celular vai para a televisão. Gente, hoje a maioria das pessoas às vezes não param para ler um livro, para ter um momento realmente ali de desconectar com o mundo, com tecnologia, para ter esse descanso, né? Então isso é muito real e é uma armadilha muito grande para a gente que empreende. Quando a gente pensa em empreender, a gente fala assim, nossa, eu vou abrir um negócio para ter liberdade, ter tempo, ter autonomia, fazer o que eu quiser, levar as crianças na escola, poder levar a criança no médico, não precisar levar um atestado, ninguém fica ali te cobrando. Mas a realidade é que a gente trabalha muito sem bater ponto, porque a gente não é funcionária, a gente absorve a pressão de todos os setores que a gente tem dentro do nosso negócio, e quem não tem mais pressão ainda, porque a gente precisa ser tudo dentro do nosso negócio. E quanto mais o negócio cresce, mais complexos se tornam os problemas. E aí, como que a gente lida com isso? Vocês querem saber um pouquinho como que. Porque falar de saúde mental não é um tema muito difícil, mas você fala assim, tá, mas como que eu vou parar a perceber que eu tô com uma mentalidade adoecida? Né, por exemplo. Gente, quando você vive o seu dia a dia sem paciência, você tá na sua casa, aí seu marido ou sua esposa fala com você, você não tem um pingo de paciência, as crianças chegam da escola, você não tem um pingo de ânimo para brincar, para ir ali interagir com as crianças. Chega fim de semana, às vezes tem um programa social, você não está com vontade nenhuma de ir, né? Isso tudo são gatilhos e são indícios que algo não está legal ali na sua cabecinha. Você precisa parar, pensar, refletir que algo ali não está dando certo, né? Tá certo, você fala assim, ah, mas o meu perfil, eu tenho uma bateria social curta, sim, mas vez ou outra a gente precisa estar com pessoas, né? Jogar conversa fora, descontrair um pouco. Então, se você não se permite, não tem vontade de ter esses momentos, é um alerta que eu gosto de trazer para a gente começar a perceber e o que que a gente precisa trabalhar. Uma vez eu fiz essa palestra num outro grupo que eu faço parte, e como membro também. E aí, na semana seguinte, um dos membros falou assim: Nossa, Fernanda, eu segui muito essa dica que você trouxe de pegar minha família, minhas crianças e ir para um parque. Fui para o parque e eu vou te falar que tinha muitos anos que eu não fazia isso e foi muito bom. A minha esposa falou que foi legal, minhas crianças adoraram, a gente já está marcando isso de novo. E foi bom, eu não peguei celular, eu consegui descansar, eu consegui estar ali. Muitas vezes a gente está ali só fisicamente, só a presença ali.
mas você não está dentro do contexto, você não está dentro do que está acontecendo ali, porque sua cabeça está no seu trabalho, sua cabeça está no negócio que você não fechou durante a semana, sua cabeça está ali pensando, nossa, o cliente está me mandando um WhatsApp, eu preciso responder, né? Então a gente vive muito nisso. E aí, sabe quais são os sinais que o motor está fundindo? Que eu comecei até a falar aqui, ó, irritabilidade desproporcional. Sabe uma coisa também que é bem interessante assim trazer, por exemplo, quando você passa por alguma situação no trânsito e aquilo ali fica te remoendo o dia inteiro, você não consegue mais chegar no seu equilíbrio. Porque tá tudo bem, você tá ali no trânsito, você passou um estresse, daqui a pouco esse estresse passa ali e você vai vivendo a vida. Tem gente que não, tem gente que dependendo da demanda que acontece, ela fica remoendo aquilo ali o dia inteirinho. E isso não é legal, isso não faz bem, né? Queda severa de concentração, então, vive cansado, vive naquele esgotamento, vive arrastando corrente mesmo, que eu gosto, né? Como se diz aí. Cansaço que não passa nem com sono, noites mal dormidas, você deita, mas não descansa. Porque é diferente você deitar, fechar o olho do que do descansado, entrar no sono mais profundo, do acordar no outro dia animado, mesmo que a gente sabe que diariamente a gente tem desafios, a gente tem problemas, às vezes mais desafios e problemas do que coisas boas, e você vive ali naquele cansaço, aí você toma um estimulante, você toma café o dia inteiro. Ah, Fernanda, mas eu faço atividade física, aí antes de fazer o treino, enche ali de pré-treino, de coisas estimulantes, porque você não está aguentando. Isso aí vai gerando um acúmulo que daqui a pouco essa conta vai chegar. Dificuldade para delegar, gente. Se tem uma coisa que adoece a gente, e aí depende muito de perfil, é a gente abraçar tudo. Eu tinha um perfil muito assim. Dentro do meu perfil comportamental, eu sou uma executora assim, muito forte. E isso, quando a gente começou a tendências, isso me deixava num nível de estresse muito grande, porque a gente trabalha com pessoas diferentes da gente. Nem todo mundo vai fazer do mesmo jeito que a gente. Então, eu tinha essa tendência de centralizar tudo para mim. E eu acabava sobrecarregada, estressada, e eu ficava brigando com a minha sócia, falando com ela assim: ah, mas eu pego tudo para fazer, você fica aí sem fazer nada. Não, mas é porque são perfis diferentes, né? E aí, aos poucos, eu fui conseguindo ter essa autoconsciência e hoje isso para mim é mais tranquilo. E uma rotina baseada exclusivamente em apagar incêndio. Gente, quem não tem uma organização, quem não senta, não planeja o seu dia, a sua semana, vai viver apagando incêndio. Não que a gente não faça isso no nosso dia a dia, porque todo mundo apaga incêndio uma hora ou outra. Mas tem pessoas, tem empresas, né, que vivem apagando incêndio o tempo inteiro. E isso não é saudável, tá? Então a gente precisa ter um planejamento, a gente precisa se organizar. E aí, qual que é o custo silencioso disso? Você fala assim, ah, só hoje eu vou trabalhar até mais tarde. Ah, é só esse fim de semana. Ah, é só isso. Ah, é só aquilo outro. Só que aí a gente não vai tendo consciência de que isso vai nos prejudicar em algum momento. E aí, se uma hora você vive nesse esgotamento contínuo, e aí você adoece e vai para uma cama de hospital, e aí? Como que vai ser? Quem que vai resolver tudo por você? Uma hora a máquina para. Uma hora a máquina para. Então, o que que a gente vê ali por fora? Agenda lotada, faturamento ativo, reunião que não termina, aparência de um negócio muito bom, que o movimento é contínuo. Nossa, a tendência está bombando, está no mercado, as meninas estão com muito cliente. Só que o que que acontece internamente? Esse estresse, ele vai para a operação, não tem jeito. A cultura adoece, se a gente vive numa cultura muito de apagar incêndio, muito frenética, todo mundo ligado no 220, todo mundo tem hora para chegar, mas ninguém tem hora para parar, ninguém tem momento de descanso. E aí é onde que a gente sempre ouve, né? Os nossos clientes falam muito: ah, eu contrato, ninguém fica, ah, tá todo mundo pedindo demissão. Por quê? Por isso, porque a cultura está doente, os líderes não são bons líderes, são líderes que só cobram, não são líderes que treinam, que engajam, que performam a equipe. E aí os bons clientes vão percebendo ao longo do tempo essa bagunça, esse frenesi, e acaba saindo da empresa também, né, gente? Então, tudo é um equilíbrio, então é a gente parar, pensar, refazer a rota. Hoje eu estou contratando, ninguém está ficando na minha empresa, por que que não está ficando? Nem sempre a culpa é da pessoa que está saindo. A gente precisa avaliar muito esse contexto, os motivos que as coisas estão acontecendo dentro da nossa empresa. Uma vez, outro dia, eu fiz um curso do Caio Carneiro, adoro. Flávio Augusto, Caio Carneiro, eles são assim fantásticos. Joel J, né? E aí, ele falando de liderança e contratação para o comercial. Gente,
Ele é incrível no que ele traz sobre liderança. E ele é muito rasgado no que ele fala, né? Ele falou assim, ó, se você olha para o lado e não sente orgulho da sua equipe, você fracassou como líder. E é não adianta eu ser líder e culpar o meu liderado que ele tá ruim se eu não vou lá treinar ele, se eu não tô ali com ele, se eu não engajo, se eu não faço essa pessoa performar. Gente, a gente pode contratar o melhor vendedor do mundo, né? Falando de comercial. Mas se você não coloca ele dentro da sua cultura, se você não tá ali do lado dele, se você não desenvolve ele, ele não vai performar. E daqui a pouco você tá falando que ele é ruim. E não. Um outro ponto muito interessante é quando a gente contrata só para apagando incêndio. A gente só pega quem está disponível no mercado, a gente não pega as pessoas preparadas. Porque você está sempre apagando incêndio. Então, você vai contratar alguém que vai apagar um incêndio para você e daqui a pouco ele vai sair. Então, uma coisa ela vai puxando a outra. Então, esse esgotamento, ele meio que reverbera em tudo que a gente, em todo o ambiente que a gente está inserido, né? E aí, ó, a gente vê falar muito sobre burnout. Então, 72% dos empreendedores relatam impactos negativos direto na saúde mental. E 50% tem mais chances de desenvolver burnout em comparação a outros profissionais. Por quê? A gente vive ligado, a gente não para, a gente não descansa. E aí, uma frase que eu gosto muito, gente, ó, não só para o empreendedorismo, mas para tudo. Sua mente é o único ativo da empresa que não tem peça de reposição. Fundiu? Lascou. Quem aqui quer ter um problema mental, viver à base de remédio, viver ali, aí puxa para uma depressão, para um esgotamento, a vida já não tem mais sentido, faz as coisas só por fazer mesmo. Gente, isso é muito triste, então a gente tem que ter um cuidado muito grande, tá? E aí, qual que é o ciclo do esgotamento? Sobrecarga, estresse crônico, queda de performance, mais horas de trabalho. E é aqui, ó, que a gente começa a quebrar esse ciclo. Não precisa de mais horas de trabalho, gente. Tudo é organização. Hoje, na Tendências, a gente não atende os nossos clientes mais à noite. Antes a gente atendia, hoje não mais. Então, quando a gente coloca um cliente para dentro, a gente já traz para ele como que funciona o nosso trabalho. Feriado, a gente não trabalha. E dá super certo. Por quê? A gente já fez testes de trabalhar, de ficar de plantão e não resolver nada. Então, assim, tudo depende muito da gente educar o nosso cliente. E quando a gente já traz as nossas diretrizes para eles, funciona muito bem. Então, eles já sabem como que a banda toca. Vocês não precisam viver naquele frenesi, ai, cliente, 10 horas da noite está ali te mandando mensagem. Claro, gente, que tem coisas que se sair um pouquinho ali da rota, exceções acontecem. Muito. A gente tem clientes de mentoria que não pode fazer mentoria durante o dia, a gente atende 8 da noite. Mas isso é esporádico, não é rotina. A partir do momento que isso vira rotina, não vai dar certo, tá? E aí, uma coisa que eu tenho muito comigo é assim: a gente trabalha muito com recrutamento e seleção. Se até 18 horas você não consegue mandar uma mensagem para o seu cliente falando se você tem candidato, se você não tem, não vai ser 8 horas da noite que isso vai resolver. Ninguém vai fazer entrevista com ele 8 horas da noite. Então, gente, tudo é organizar, é entender o nosso contexto, a nossa demanda, o tipo de trabalho que a gente presta. É claro que tem áreas que são noturnas, ok, mas a gente precisa ter pausas, intervalos para o descanso, não viver 24 horas só trabalho, tá? E aí, 3 passos que eu quero deixar aqui para a gente começar a retomar esse nosso controle mesmo, para a gente começar a ter essa qualidade de vida que a gente busca quando a gente começa a empreender. A gestão da energia. Defina um horário inegociável de log-off. Ó, eu vou até 10 da noite. Beleza, meu trabalho ele me requer, porque eu trabalho só com mentoria, meus mentorados todos estão trabalhando, então eu atendo só à noite. Então, beleza. Mas durante o dia eu vou ter o meu horário de descanso, o horário que eu vou fazer uma atividade física, o horário que eu vou almoçar com minha família, ou jantar, enfim. Definam isso, gente. Não senta na mesa com o celular na mão. Não vai assistir um filme com seu filho e leva o celular e fica lá o tempo todo no celular. Sabe nem por onde que tá passando o filme, né? Isso acontece muito. Filtro de ruído. Eduque seus clientes sobre a sua disponibilidade real. Gente, a gente não precisa estar 100% por conta de cliente. Até porque eles não ficam 100% por conta da gente também. Sabe? Então organiza, valide o que que funciona para a empresa de vocês, até onde vocês vão, para realmente a gente começar a pensar nessa saúde mental. E o autoinvestimento, a pergunta que eu fiz lá no início, né? Se você fosse seu funcionário, você se daria férias hoje? Quem que daria? Demetrios vai dar férias para ele só lá em janeiro, e mesmo assim ele vai trabalhar de lá, hein?
Ó, Bem por aí. então isso é muito importante, tá? Produtividade sem saúde é apenas a pressa por esgotamento. Nossa, hoje eu trabalhei demais. Nossa, hoje eu tô assim, aliviada. Mas aí vai ver. Sentou 7 horas da manhã na frente do computador, saiu 10 horas da noite. E aí, muitas vezes não para fazer uma boa alimentação. Muitas vezes não para desconectar, para fazer uma atividade física, para olhar para a natureza, para agradecer a Deus pelo dia ali. Só vive ali naquele automático. E aí, gente, a nossa empresa ela pode sobreviver sem um processo, mas dificilmente ela vai sobreviver sem a gente. Tá? Então, é essa reflexão que eu quero trazer para vocês aqui hoje. Aqui estão os meus contatos. E aí, ó, eu quero deixar essa pergunta aqui no ar para vocês refletirem, levar aí para o cantinho de vocês. Quando foi a última vez que você cuidou de você com a mesma dedicação que você cuida do seu negócio? E aí, quem quer falar? Se alguém quiser falar, pode falar. É isso, gente. Obrigada pela oportunidade. Eu queria só deixar realmente essa reflexão. A gente não vai conseguir mudar da noite para o dia. Tudo é um processo. Tudo é um processo, mas a gente precisa pensar nisso, né? Hoje o mundo ele já nos adoece sem a gente fazer nada. Então a gente precisa ter os nossos mecanismos realmente para a gente conseguir ter um pouco mais de qualidade de vida e não entrar nesse adoecimento mental, que eu acho que é a doença assim do século mesmo, são as doenças mentais. Obrigada, viu, gente? Boa, parabéns. Excelente. Fantástico, fantástico. Obrigado, Fernanda, pela moderação, palestra de hoje. Imagina. Para você que nos acompanha no YouTube, não deixe de dar um like, comentar, seguir esse canal. Agora a gente vai para um bate-papo só nosso aqui, só entre a gente, quem está no Zoom. Se você quiser participar, tá curioso, venha na próxima reunião para você conhecer melhor esse grupo de network que só cresce, tá? E então, desejo a você que está nos assistindo uma excelente semana e até a próxima segunda-feira.